Bom, galera, deixa eu fazer mais alguns exemplos para vocês aqui, ó. Nesse caso, eu tenho esse cilindro com uma shape key aqui, ó, tá? E eu coloquei esse controlador para alterar a shape key. Beleza. Só que é o seguinte, a shape key, ela tem a faixa de valores que vai de 0 a 1, ok? A faixa definida aqui, ó. Então, se eu trabalhar com a reta padrão, o driver nas configurações padrão, usando somente meu controlador isolado aqui, eu só vou ter a transformação da shape key quando eu estiver na faixa de 0 a 1 com o meu controlador, ok? Ó, passou de 1, eu não tenho transformação. Abaixo de 0, também não, porque a shape key só vai de 0 a 1, certo? Beleza. Só que o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero usar a faixa de 0 a 3 para transformar essa shape key, e não a faixa de 0 a 1. Tá bom? Ó, o que eu quero fazer é o seguinte, no meu controlador, a faixa 0 a 3 e na minha shape key 0 a 1. Esses são os intervalos que eu quero trabalhar. Então, a relação que eu quero criar aqui é essa daqui. Ó. O meu controlador 0, a shape key 0. O meu controlador 3, a shape key 1. Tá bom? Então, quais são os pontos? Ó, o primeiro ponto é o 0, 0, ok? 0, 0. E o segundo ponto, o 3 e 1. Tá bom? Então agora você tem os pontos que você quer trabalhar. Vem aqui no driver. Deixa a variável isolada aqui. Agora o eixo X representa a sua variável, o seu controlador. E o eixo Y representa o parâmetro controlado pelo driver, no caso a shape key. Então agora você vem aqui no Active Keyframe e vamos colocar esses pontos. Ó. Então o primeiro ponto é o... Eu vou alterar aqui o gráfico. É que quando você trabalha com a interpolação DSM, ele coloca os randoms, mas eu só quero trabalhar com gráfico linear aqui, eu não vou trabalhar com interpolação, então muda para o linear, ó, já fica um pouco mais limpo, né? Isso aqui não trocou os dois ao mesmo tempo. Beleza, ó. Então vamos lá, o primeiro ponto é o 0, 0, já está aqui. O segundo ponto é o 3 e 1, ó. Então, aqui, o controlador 3 e a shape key 1, ó. Tá bom? Agora eu tenho meu gráfico ajustado, ó. Aqui o ponto 0, 0 e 3 e 1, ó. Ok? Agora que você já configurou o gráfico, ó, você tem a transformação da forma que você quer. Muito bem, agora vamos supor que você queira usar esse controlador. Ó. Aí com esse controlador eu quero trabalhar na faixa de -3 a 3 para transformar a shape key ali, né? Então tá aqui, ó. Com esse segundo controlador eu quero na faixa de -3 até 3 para transformar a shape key de 0 a 1. Ok? E como vocês podem ver, se eu trabalhar com o gráfico padrão, ó, vou voltar no gráfico padrão aqui, ó. Volta o ponto 1 e 1. Se eu mudar o meu controlador para o SK2 aqui, tá? Eu já coloquei as variáveis, ó, então, só para agilizar. Então o que acontece? Ó, eu só vou ter a transformação da shape key na faixa de 0 a 1. Ó. Acima disso não tem e abaixo disso também não tem. Então, ó, eu quero criar essa relação nos pontos. Ó. Quando o meu controlador estiver em -3, eu quero a shape key 0. O meu controlador 3, a shape key 1. Tá bom? Ó, então, esses são os pontos que eu quero trabalhar e basta colocá-los no gráfico. Vem agora no driver, deixa a variável isolada aqui, tá? Vamos lá. O primeiro ponto seria o -3 no controlador e 0 a shape key. Vem no segundo ponto, a posição 3 no controlador e a shape key com o valor 1. E beleza, já tem a relação aqui. Ó. Eu vou mandar atualizar meu driver e pronto, ó, atualizou aqui. Ó. Então vamos lá, ó, -3, shape key 0 e posição mais 3, shape key 1. Certo, galera? Bem simples, né? Define os pontos que você quer trabalhar e basta colocar no gráfico. Bom, galera, agora vamos analisar esse exemplo aqui. Ó. Eu não tenho nenhum driver pronto, então vamos analisar a situação primeiro. Ó. Eu quero fazer o seguinte, deixa eu ativar o X-Ray nesse objeto aqui, só para facilitar. Eu quero usar a distância entre esses dois objetos para controlar o displace nesse outro. Tá bom? Eu quero criar tipo um controle de aproximação. Quando ele aproximar, eu quero que ele ative o displace. Quando ele afasta, eu quero que ele desative o displace. Tá bom?
Então, ó, aqui do lado, eu já coloquei o intervalo de valores que eu quero trabalhar. Ó. Então, quando a distância estiver 0, aqui, eu quero displace 2,5. Quando a distância estiver em 5, eu quero displace em 0. Tá bom? Afastou, diminui, aproximou, aumenta aqui o displace. É isso que eu quero fazer. Então, esse é o intervalo de valores que eu quero trabalhar. Ó. Distância 0, displace 2,5. Distância 5, displace 0. Simples, né? Então, temos aqui os pontos. Ó. Primeiro ponto, distância 0, displace 2,5. O segundo ponto, distância 5, displace 0. Agora você cria o driver para colocar esses pontos no gráfico. Então vamos lá. Vou adicionar um driver aqui na força do displace. Tá bom? Agora vem aqui. Eu vou criar uma variável do tipo de distância para medir a distância entre dois objetos. E eu vou chamar essa variável de dist. Ok? Beleza. Agora eu preciso colocar os dois objetos para medir a distância aqui. Ó. Já tenho o nome deles aqui em cima. Ó. O D1 e o D0. Então, D0 e o D1. E beleza. Ó. Eu tenho o valor da distância atual, que é 5. Muito bem. Agora você copia essa variável e coloca ela isoladamente no campo de expressão, ok? Porque agora o eixo x representa a sua distância, a sua variável, e o eixo y representa a intensidade, a força do displace. Muito bem, só que agora eu estou trabalhando com gráfico padrão, ó, e não tem nada a ver com o que eu estou querendo fazer aqui agora, né? Ó. Quando eu coloco o 0, ele coloca 0 no displace, coloco 5, ele coloca 5. Só que eu quero fazer o contrário, né? Aumenta a distância, diminui o displace. Então tem que colocar esses pontos no gráfico. Tá bom? Muito bem. É o seguinte, eu quero deixar tudo linear aqui, para ficar tudo proporcional. Se você quiser, você pode montar os pontos em curva e tal, mas eu vou deixar tudo linear para ficar proporcional aqui. Então, bota para linear, ó. Pega esse ponto, linear, pega esse outro. Eu também coloco linear. Assim você não precisa trabalhar com os handles aqui, para alinhar um x e y, né? Fica mais simples aqui. Então vamos lá, o primeiro ponto é aqui, ó, distância 0, displace 2,5. Então vamos lá, distância 0, displace 2,5. Lembrando, o frame é o eixo x e o value é o eixo y. Agora vem o segundo ponto, tem aqui, ó, distância 5, displace 0. Então vamos lá, distância 5, displace 0 e pronto. Ó. Agora, como eu quero o meu displace de forma decrescente, né, conforme aumenta a distância, eu tenho o meu gráfico decrescente. Então agora eu vou mandar atualizar meu driver. Pronto. Ó. Distância 5, displace 0. Quando eu aproximo agora, ó, eu ativo o displace. Quando eu estiver em 0, displace 2,5. Aumentou a distância de novo, desativo. Ó. Tá ok? Eu já aproveitei aqui e coloquei também um limit constraint. Nesse caso eu coloquei um limite de distância, já que eu estou trabalhando com distância, né? Coloquei aqui a distância 5, que é o intervalo que eu quero trabalhar, 0 a 5. E agora o meu controlador fica preso nessa faixa. Tá bom? Agora é só você fazer a animação desse objeto descendo, você tem a animação de transformação.